Fala, Nação Santista, tudo bem com vocês? Vamos comentar um pouco aí sobre a situação do Santos no Campeonato Brasileiro e principalmente sobre esse confronto com o Atlético Mineiro aí, jogo na Vila Belmiro. O Santos precisa somar pontos ainda para se livrar matematicamente de um rebaixamento o quanto antes possível, né? Então o Santos precisa muito da vitória. E chegando a essa vitória contra o Atlético, vai para 40 pontos, fica muito próximo de se livrar de qualquer chance matemática ali de rebaixamento, mas também por ainda sonhar com uma vaga ali na pré-Libertadores do ano que vem, né? Ficou mais difícil, o Atlético Mineiro venceu o último jogo, foi a 43 pontos, abriu 6 pontos em relação ao Santos, e o América Mineiro também venceu fora de casa, venceu o Ceará por 2-1, foi a 42. Então agora o Santos tem a missão de chegar no Atlético Mineiro, que é o sétimo colocado, tá 6 pontos disso acontecer, de ultrapassar o Atlético, e tá 5 pontos de ultrapassar o América. O América Mineiro é o oitavo colocado, e como eu acho que abrirão, a certeza absoluta, já que abrirão duas vagas e o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro entra na pré-Libertadores, o Santos tem que tirar esses 5 pontos pelo menos do América Mineiro. E o primeiro passo a ser dado é esse jogo contra o Atlético, que além de ser um confronto direto, o Santos vencendo, diminui a diferença para 3 pontos, não pode desgarrar também do América Mineiro, que também joga na rodada. Então é um jogo determinante para o Santos, né? Perdeu, praticamente está fora ali de qualquer chance matemática de chegar na oitava posição. E além disso, também fica uma distância, deve encurtar a distância para a zona de rebaixamento. Ganhou, entra de volta na briga, né? O problema do Santos, acho que nem são jogos na Vila Belmiro, né? O Santos agora tem uma sequência em casa contra o Atlético Mineiro e depois Juventude. Juventude é um jogo muito mais acessível para vencer, mas contra o Atlético Mineiro é complicado. O problema do Santos não é o desempenho em casa, é o desempenho principalmente fora, né? O time não soma pontos fora de casa, quando soma, são empates. Dificilmente o Santos vai fora da Vila Belmiro e consegue voltar com os 3 pontos, que é muito complicado uma equipe com esse desempenho conseguir ali qualquer coisa, sonhar com qualquer coisa no campeonato. O América Mineiro, que é concorrente direto, foi para fora de casa e venceu o Ceará fora. Então o Santos precisava pontuar também fora de casa, né? E para esse jogo o time tem desfalques e tem retornos importantes, desfalques importantes também. Os desfalques a ausência do Maicon, né, que se lesionou na partida contra o Atlético Paranaense, então já ficou de fora do último jogo do Santos, ainda não consegue retornar porque foi uma lesão muscular. Geralmente o jogador com lesão muscular fica de fora cerca de 3 semanas a um mês, então o Maicon ainda está tratando dessa lesão, fica de fora. E outro desfalque é o Madison, que aí sim eu acho que não tem tanta importância, porque é um jogador que, apesar de ser titular do Santos, foi titular do Santos por muito tempo. Nos últimos jogos, ali, até quando estava disponível, não estava sendo colocado nem no banco de reservas, não estava sendo nem relacionado para as partidas, então é um desfalque menos importante aí para o Santos, além de estar muito mal durante esse ano inteiro, né? Então, o Maicon ali é o desfalque certo para esse jogo. E de retornos, o Santos tem o Felipe Jonathan, que cumpriu suspensão aí no último jogo contra o Inter, ficou de fora, jogou o Lucas Pires no lugar dele, e o Rodrigo Fernandes voltando depois de um grande período ali fora, né? O Rodrigo Fernandes que ficou inclusive no banco do último jogo contra o Inter, mas agora, já que o Camacho é mais um desfalque certo por terceiro cartão amarelo e não joga, o Fernandes deve ser titular aí nesse jogo contra o Atlético Mineiro, que dá um up muito grande aí nesse meio do Santos, né? O Rodrigo Fernandes é muito mais intenso, muito mais marcador, muito mais jogador que o Camacho, né? Camacho não auxilia na defesa, não tem intensidade, só dá passe de lado. O Fernandes auxilia também na saída de bola, apesar de não ser a característica principal, é um jogador muito mais qualificado na marcação, então realmente é um Santos bem melhor defensivamente para esse jogo, né? Na esquerda deve voltar o Felipe Jonathan, então esse é o time do Santos aí. Esses são os desfalques e os retornos, né? E com esses desfalques e retornos, o Santos deve mandar a campo. Orlando Ribeiro está treinando com uma equipe com João Paulo no gol, Natan na lateral direita, Eduardo Bauerman e Luiz Felipe, mesma dupla que jogou contra o Inter, Felipe Jonathan na esquerda. Como primeiro volante, Rodrigo Fernandes, o Sanches novamente jogando como segundo volante da equipe, Luan, armador, e na frente Soteldo do lado esquerdo, Ângelo do lado direito, Marcos Leonardo centralizado, mas pode ser que o Zanocelo pegue uma vaga ali no meio campo, aí o Santos jogaria com 3 volantes, né? Jogaria Fernandes, Sanches e Zanocelo no lugar do Luan.
Eu não acredito que isso aconteça, até porque o Santos, jogando com meio campo, jogando com armador, já tem dificuldade na criação, jogando com três volantes, e três volantes lentos, né? O Fernandes nem tanto, mas Sanches de segundo volante, ali Zanocelo também de volante no meio campo. É um time bem lento para jogar dentro de casa, e o time do Santos vai precisar de velocidade, principalmente nos contra-ataques, para vencer o Atlético Mineiro, que é um adversário muito qualificado. Então acho difícil que eles calem esses três volantes, mas é uma possibilidade aí que foi treinada durante esses dias, né? O que eu gosto e o que eu desgosto nessa formação, nesse time inicial, né? O Natan mantido na lateral direita, acho que fez uma partida regular aí, uma boa partida contra o Inter. Tenho dúvidas em relação ao Luiz Felipe, mas eu acho que ele é mais experiente do que os outros zagueiros que podem disputar a vaga ali, então acho que o Luiz Felipe não tem como tirar do time nesse momento. Talvez colocar o Alex do lado esquerdo, mas acho que não são tantas opções também. Aí sim, um retorno significativo no meio-campo, que eu já falei que foi o retorno do Fernandes e a ausência do Camacho, né, que está suspenso. Então, Santos ganhando muito no meio. Sanches de segundo volante não gostei muito. Acho que não tem mais intensidade para marcar jogando de segundo volante. Não tem tantas partidas assim no Santos jogando nessa posição e ficou muito perdido no jogo contra o Inter, além de não ter mais a velocidade que tinha antes. Então, mesmo o Sandri estando mal, eu colocaria o Sandri, testaria o Sandri desde o começo em um jogo, né? Porque o Zanocelo também tá mal, a opção é o Sandri, e aí como os dois estão mal, o Sanches aí, que nem joga nessa posição geralmente, tá ganhando essa vaga. Manteria o Luan no meio, fez uma boa partida contra o Atlético Paranaense, não fez um jogo muito bom contra o Inter, mas também não foi uma partida péssima do Luan. Manteria no meio-campo ali para tentar dar mais qualidade de passe para o trio do Santos, trio de ataque, que é um trio rápido, né? Soteldo do lado esquerdo, Ângelo do lado direito e Marcos Leonardo centralizado. Eu acho que é um trio bastante móvel. O Marcos Leonardo, claro, mais pivô, mais lento do que os dois, mas Soteldo e Ângelo acho que tem que ser repetição, tem que ser entrosamento. Esses dois acho que tem que jogar todos os jogos como titulares, né? O ponto forte do time do Santos são esses dois jogadores, né? Um em cada ponta ali, tem criatividade, tem drible, tem iniciativa, coisa que o Ângelo teve muito nesse jogo contra o Inter. Pode não ter feito uma partida brilhante, mas sempre chama a responsabilidade para ir para cima do adversário. É só regular um pouco a questão ali de a hora certa de dar o passe, a hora certa de finalizar. Inclusive o Ângelo quase marcou um golaço no último jogo, né? Chutou no ângulo, o goleiro do Inter pegou. E o Soteldo um pouco mais abaixo, né? O jogo contra o Inter do Soteldo foi irreconhecível, nem parecia o Soteldo, mas acho que dificilmente isso se repetirá. E ali no banco, né? Eu acho algumas questões interessantes ou curiosas, né? A ausência do Carabarral, que jogou acho que 3 ou 4 partidas com a camisa do Santos e simplesmente sumiu, não entra mais nos jogos, a ausência que eu pretendo até comentar em um vídeo à parte sobre isso. Bruno Oliveira também, depois de 2 jogos ruins, nunca mais apareceu, e é uma posição que o Santos precisa muito, essa posição de meio armador, que tem o Carabarral e tem o Bruno Oliveira que sumiram no elenco. O Juan, que é um centroavante, também sumiu no elenco, não foi relacionado para a última partida. Santos, no último jogo contra o Inter, não tinha um centroavante no banco de reservas entre os relacionados, nem Juan, nem Angulo. Se o Marcos Leonardo se contundisse, ia ter que colocar jogadores ali como centroavante improvisado. Então tem alguns desfalques que eu acho curiosos ali, porque durante esse ano inteiro foram aproveitados e agora muitos deles nem dão mais as caras ali no time, não entram, não são mais relacionados. É curioso, mas tomara que alguns desses pelo menos consigam recuperar espaço. E é isso, galera. É um jogo complicado, não vou falar que é fácil, que o favorito é o Santos para a partida. O Santos vive num momento de muita irregularidade, o Atlético Mineiro ganhou o último jogo contra o Fluminense, então um jogo muito difícil para dois times que têm só o Campeonato Brasileiro aí como objetivo principal, e acho que é um jogo complicado para o Santos conseguir vencer, mas é um jogo também que dá para vencer, joga em casa, vai ter o apoio novamente do torcedor santista, que durante o ano inteiro com muitas dificuldades não abandonou o time em nenhum momento. Então é hora do time mostrar para que veio, né? Se vai brigar na parte de baixo da tabela ou na parte de cima. Vamos ver o que o time consegue fazer aí quarta-feira contra o Atlético Mineiro. É isso, galera. Deixa nos comentários o que você achou da formação, da escalação do Santos aí, se você mudar alguma coisa. Valeu e até o próximo vídeo.